5 dicas para você começar a investir em 2024. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje, o objetivo principal é trazer algumas ferramentas que vão te ajudar na tomada de decisão, tá? Em você realmente desenvolver uma estratégia, uma metodologia e aplicar na prática. Então, para você que está querendo iniciar agora seus investimentos em 2024, é de suma importância que você anotem essas dicas, tá? Se você já está gostando desse tipo de conteúdo, dá um like, comenta, compartilha, que é para ajudar vocês. E lembrando que essas dicas eu não tirei do nada, tá? Isso aí já é um estudo que foi feito por muitos investidores, Luiz Barsi, Décio Bazin. São algumas dicas muito importantes que eles seguiram na prática, na carteira deles, que eu listei as principais, as que eu acho mais importantes para você desenhar a sua carteira e iniciar aí com o pé direito, tá? Então, vamos para a primeira dica. Bom, a primeira dica é o dividend yield acima de 6%, 6% mínimo. Por que 6%? 6% é uma média que, quando você coloca ela na média histórica, é interessante para o investimento, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, né, como que você pode achar essa informação. Mas 6%, Lucas, como assim? Vamos ser mais preciso. 6% a gente faz uma média de pelo menos 5 anos, tá? Porque te dá uma tranquilidade e mostra que aquela empresa tem um histórico de pagamento de dividendo nesse nível. Então vai te ajudar a escolher uma empresa não só pelo yield que ela distribuiu em um ano. Então você vai conseguir ter a certeza que ela distribui isso com recorrência, que é o mais importante. Então, vamos aqui para o site Investidor 10, tá? Essa função dentro desse site, ela é gratuita. Então, dentro do site Investidor 10, tem uma parte aqui de dividendos. Tem uma parte aqui de dividendos, onde ele mostra, ó, por exemplo, eu peguei aqui o exemplo de Gerdau, GGBR4. GGBR4, no ano atual, ela pagou 7,15 e o dividend yield médio nos últimos 5 anos foi 5,60. Tá? Então você tem que analisar que a empresa, nos últimos 5 anos, ela ficou abaixo do yield, porém, se a gente analisar aqui de 2021 para cá, nos últimos 3 anos, teve um aumento significativo do yield, né? Então, ó, 11%, 12%, e no ano atual, 7,15%. Eu acredito que nos preços que está agora, acaba sendo uma boa oportunidade, justamente porque a empresa teve um crescimento exponencial da sua receita. Tá? Mas vamos pegar uma outra empresa aqui para poder ver se bate o crivo certinho. Vamos colocar aqui, por exemplo, Petrobras, Petro 4. Ó, Petro 4. Você vê que o histórico dela, 2014, 2015, 2016, 2017, não pagou nada, mas nos últimos anos ela teve um dividendo tão forte que os últimos 5 anos aí ficou com uma média absurda de 18%. Então sempre façam essa análise para você pegar uma empresa mais redonda, uma empresa que tem uma recorrência. Então você vê que a Petrobras ela deu um boom muito grande agora, só que se você puxar o histórico não é tão interessante assim. Então é mais fácil você pegar uma empresa que tem uma recorrência mais fácil. A segunda dica, liquidez acima de R$500 mil. Mas o que é liquidez, Lucas? Liquidez é a facilidade, é quanto que a empresa negocia no dia a dia. Então vamos supor que você tenha vendido um imóvel. Quando você vende um imóvel, você não tem liquidez, você não consegue colocar um imóvel para vender hoje e, vamos supor, no mesmo dia você vende aquele imóvel. Não, você coloca para vender, você começa a receber as propostas, as pessoas vão fazer a visitação para ver se fecha negócio ou não. No caso da bolsa é totalmente diferente. Então, quando a gente começa a comprar ativos que tem uma liquidez mínima de R$500 mil, a gente tem facilidade na nossa transação. A gente tem facilidade para comprar R$500 mil num dia e também para vender. Então, você compra hoje, em 2 dias a ação está na sua conta. Você vende amanhã, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Ou seja, isso é liquidez. A terceira dica, fuja de ação com notícias ruins, tá? Porque tem muitas ações que vincula muitas notícias na mídia. Isso pode ser muito ruim
para o seu investimento, principalmente naquele momento, se você comprar. Então, sempre analise fundamentos das empresas, mas fuja, se a ação está com muita notícia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A IRB foi um caso, né, que teve muitas notícias vinculadas. Então, é muito mais fácil. A Braskem agora, atualmente, com esse caso de Maceió. Então, assim, é muito mais fácil você comprar algo que está esquecido pela mídia, que entrega resultado, do que às vezes, no início principalmente, entrar em uma empresa que tem muita notícia vinculada. Lembrando que a notícia ela pode ser, às vezes, benéfica para a empresa e muitas vezes, né, a maioria das vezes, quando surgem muitas notícias, é algo ruim. Então, no início, foque em pegar empresas que estão redondas, empresa que entrega resultado, porque só isso vai te ajudar a dormir tranquilo e, com certeza, chegar mais rápido no seu objetivo, que é a renda passiva. Um outro indicador muito interessante para você analisar, né, essa é a próxima dica, é o endividamento, tá? Eu gosto de empresas com endividamento moderado, né? 3 vezes ali eu acho que é um bom endividamento. Lembrando que o endividamento é nada mais que dívida líquida sobre o EBITDA. Então, quando o endividamento está em 3 vezes, ainda é um endividamento tranquilo, né? Acredito que quando a empresa está muito alavancada, ela pode sofrer se ela não tiver um caixa ali, conseguir fazer um faturamento robusto para cobrir essa dívida de curto prazo, principalmente a dívida de longo prazo. Tem que ver ao que essa dívida está atrelado, se é dolarizada, se não é. Então, assim, procure empresa com um nível baixo de endividamento, porque isso vai te ajudar, vai ajudar principalmente a empresa ela conseguir quitar essa dívida e ainda entregar lucro, entregar dividendo, que é o que a gente mais gosta. Bom, e a última dica, não menos importante, analise a sua carteira de investimento de forma semestral, tá? Eu acredito que você analisar a sua carteira diariamente ou de forma mensal é uma visão muito rasa, não vai dar tempo de você, de fato, acompanhar o que está acontecendo com a empresa, de como a empresa está performando. De 3 em 3 meses, ela solta o balanço de resultado, onde a gente consegue acompanhar se a empresa está evoluindo com aquilo que ela propõe. Então, acho que de 6 em 6 meses fica uma análise mais criteriosa, você consegue ver realmente se a empresa está conseguindo dar os passos que ela prometeu ali. E também, né, essa é uma análise um pouco mais subjetiva, se a empresa que você comprou nos próximos 2 anos não pagar dividendo, é considerável que você analise uma possível troca, tá? Lembrando que isso é subjetivo, você tem que analisar por que ela não está pagando aquele dividendo. Por que eu falo isso? Às vezes a empresa ela não vai pagar dividendo justamente porque ela está fazendo investimento. Ou seja, ela tem aquele dinheiro em caixa, só que, vamos dar um exemplo de uma empresa de energia. Ela vai participar de uma concessão. Uma concessão é onde ela pode adquirir ativos para futuramente aqueles ativos comecem a gerar renda, gerar faturamento e posteriormente renda. Então ela vai estar comprando aquele ativo. Então ela vai tirar caixa da empresa. Então, nem sempre uma empresa não pagar dividendo quer dizer que ela não vai continuar sem pagar esse dividendo. Você tem que entender da onde aquela empresa, por que aquela empresa não está pagando, tá? Mas, se, caso contrário, ela não estiver investindo nem nada do tipo, considere trocar essa empresa por uma empresa que paga dividendo de fato. Então, faça essa análise, que tenho certeza que vai melhorar muito aí a sua carteira. Então, essas foram 5 dicas aí que eu acho muito legal aí, principalmente para você que está querendo montar sua carteira em 2024. Se você seguir essas 5 dicas, pode ter certeza que você vai estar aí acima de 99% das pessoas e vai ter uma carteira aí tão boa como Décio Bazin, Luiz Barsi construiu ao longo aí de mais de 50 anos. Muito obrigado para quem ficou até aqui, deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo.